Oitavo, projeto de lei, iniciativa da mesa diretora que reajusta o valor do vale compra alimentos dos servidores ativos da Câmara Municipal. Discussão e votação únicas. Quórum, maioria simples. Está aberto o painel para discussão. Nenhum vereador inscrito. Vamos colocar... perdão, Rose. Vereadora Rose, inscrita, tem 15 minutos para a discussão do projeto. Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui da mesa, que eu serei breve. Eu não iria falar em relação a esse projeto de lei, porque eu já falei conjuntamente, quando eu falei do Vale Alimentação dos servidores da Prefeitura, então a minha fala já contemplou, porque eu fiz a correlação com os servidores da Câmara. Mas, assim, diante da fala de Vossa Excelência, e Vossa Excelência ter dito que é difícil para a mesa diretora, eu fiquei atentamente ouvindo, eu queria saber por que é difícil, né? E o senhor não disse por que é difícil. E isso, visto que a nossa contabilidade fez toda uma demonstração da reserva orçamentária para a folha de pagamento, aos recursos, e esses recursos vão sobrar ao final do ano e serão devolvidos. Então, há o recurso. Então, eu não entendi por que é difícil. E também, senhor presidente, a mesa poderia ter apresentado o projeto de 1.100. Quem iria votar seria nós, vereadores. Então, quem votasse contra, argumentaria contra aumentar a 268, argumentaria contra. Quem fosse a favor, argumentaria a favor. Então, o senhor ajudaria. Foi uma oportunidade que o senhor, de fato, teve para ajudar, colocando o vale de 1.100. E, infelizmente, é fácil falar. É difícil fazer. Mas eu queria saber por que era difícil, se tinha recurso, estava no planejamento do orçamento da Câmara, esse dinheiro vai sobrar, será devolvido, e o senhor era a favor, me lembro de outro membro da mesa ser a favor, poderia ter protocolado o projeto. Se fosse negado, a responsabilidade não era sua, porque o senhor ajudou, o senhor colocou. Quem votasse contra queria ficar com com essa situação de ter votado contra. Então, assim, o senhor teve a oportunidade de ajudar colocando em pauta, né? E o senhor não fez, e também não disse por que era difícil, sendo que o nosso planejamento orçamentário estava ajeitado de uma forma responsável, né, o planejado para que fosse concedido. E a outra coisa que eu queria falar também é em relação ao Vale Alimentação da Sabesp. Quando eu citei o Vale da Alimentação da Sabesp, eu fiz uma pergunta. O Vale Alimentação da Sabesp é de R$ 1.800. Eu perguntei se o prefeito recebe. Eu não disse que ele recebe, eu perguntei se ele recebe. Basta um conhecimento mínimo para saber que não recebe. Não, basta um conhecimento mínimo que não poderia receber. Não é? Porque está afastado, está licenciado. Mas eu sou do tipo de pessoa que eu preciso ver o holerite. Então, vamos ver se o holerite lá de 2017, 2018, realmente não recebia, ou recebia, porque o que eu fiz foi uma pergunta, se R$ 1.800 da Sabesp, de Vale Alimentação, o prefeito recebe. Essa é uma pergunta. Então, ele que responda. E isso eu estou falando de todos os anos, desde 2017 até agora. Por que eu falei isso? Para demonstrar que o mesmo dinheiro público da população de Botucatu, que entra no caixa da Sabesp e que paga R$ 1.800 de vale alimentação para os funcionários, e merecem os questão funcionários, de ordem, senhor presidente. Os funcionários do Legislativo... Tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, o momento é discussão do projeto e não justificativa do que falou na tribuna, por favor.
Vereadora, se atenha ao projeto, por favor. Eu estou falando do Vale Alimentação do servidor da Câmara Municipal. É lamentável que os vereadores da base se incomodem a hora que eu falo do Vale Alimentação da Sabesp de R$ 1.800, e o prefeito, que é licenciado, eu fiz uma pergunta, nada mais normal, e dentro do projeto você fazer uma comparação, quando você está falando do Vale Alimentação da Câmara Municipal, quando você faz uma correlação do Vale Alimentação dos servidores da Prefeitura de Botucatu. Afinal, o dinheiro público é o mesmo, vereador. O dinheiro público é o mesmo, a população que paga os seus impostos, que vai para o caixa da Prefeitura, e a população que paga a conta de água, que vai para a Sabesp, e retorna em Vale Alimentação, o dinheiro é o mesmo. Aonde que está fugindo do projeto? É uma vontade de querer defender o indefensável, né, da insensibilidade do prefeito em não colocar R$ 268 no Vale do servidor da Prefeitura, e a Câmara, que tinha a condição de ajudar, de pôr o projeto, se seria aprovado ou não seria aprovado, o senhor teria feito a sua parte, o senhor teria ajudado, e falaria para o servidor hoje, olha, eu tentei, mas os vereadores não votaram. Ou, falou assim, eu tentei e os vereadores votaram. Se fosse lá para o prefeito sancionar e ele vetasse, o problema é do prefeito, nós teríamos ter feito a nossa parte. Então, assim, é importante que esclareça o trâmite, como as coisas funcionam, porque o senhor disse que é difícil, mas não disse por que foi difícil, se era só pôr em pauta e deixasse conosco aqui. Quem fosse a favor argumentava, quem fosse contra argumentava, e aí iríamos para a votação. Mas como não pautou um aumento no Vale de uma forma, de um valor digno, né? Os vereadores, os servidores da Câmara vão receber R$ 84, poderia ter um aumento de R$ 268, indo para R$ 1.100, e com isso a gente, com certeza, pressionaria lá para que o prefeito aumentasse dos servidores da Prefeitura também. Era uma oportunidade efetiva de ajudar, e não somente falar que tem vontade de ajudar. Vontade é vontade, agir é outra história. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Harmonia, vereadora. Encerrada a discussão, vamos colocar em votação a matéria. Está aberto o painel para votação. Está aprovada por unanimidade, senhores vereadores. Questão de ordem? Tem a palavra pela ordem, vereador Palinha. Queria justificar meu voto. Tem 1 minuto. Na verdade, assim, é mais amplo do que simplesmente o Vale Alimentação, mas, assim, já passei por isso, né? A gente caminhou bastante, mas, infelizmente, no meio do caminho foram caindo as parcerias. Eu acho que, assim, a gente precisa olhar para a Câmara Municipal e deixar de se apequenar, né? Eu vi muito essa semana, no congresso que eu participei, né, a gente, infelizmente, está voltando a ser puxadinho do Executivo, né? A gente tem tudo para crescer, tem uma Câmara diferenciada, uma Câmara extremamente econômica, mas, enquanto a gente olhar dessa forma para a Câmara, a gente não vai evoluir. Era só isso. Obrigado, vereador.